Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema fascinante, diria. Anjos, fogo, interpretações bíblicas que fogem um pouco ao habitual. Pois é, vamos falar dos serafins. Exato. Sharap, em hebraico, serafim, em grego. E vamos olhar para isto através de uma lente muito específica, baseada nas fontes que temos aqui. Uma perspectiva que desafia, de facto, a visão mais comum destes seres. Sim. As nossas fontes principais são certos de um documento Anjos Ígneos e Realidades Diversas e material associado, que apresentam o que chamam de teologia de impacto. E a nossa ideia é explorar a fundo o que propõem, que os serafins não são só, digamos, uma classe de anjos, nem o fogo associado a eles é só simbólico. Certo. A proposta é que são entidades vivas mesmo, de natureza ígnea. E que atuam como agentes de juízo, de transformação divina. Parece intrigante, no mínimo. É uma perspectiva que, como disse, quebra com muitas leituras. Normalmente o fogo na Bíblia é interpretado como Símbolo, não é? purificação, castigo, Exatamente. paixão divina, às vezes, mas estas fontes sugerem que, em certos contextos-chave, a palavra fogo pode mesmo referir-se a seres angélicos, reais, ativos, Definidos por essa natureza de fogo. precisamente. E isso, claro, muda a forma como lemos passagens bíblicas bastante conhecidas. É fascinante ver essa reconfiguração. Então, vamos começar por aí mesmo, por essa redefinição de fogo e serafins segundo esta teologia de impacto. Até aí. Sim, A base, então, é que palavras como fogo, esh em hebraico, pires em grego, em muitos textos, não são só chamas ou ideias. abstratas, morais. Exato. Mas designam mesmo estas entidades, seres celestiais de essência ígnea. O exemplo clássico, e que as fontes exploram muito, é Isaías 6, os serafins à volta do trono de Deus. Até aí sublinha que o nome Sarap vem de raiz hebraica para queimar, arder, Portanto, os ardentes. literalmente. Literalmente. Não seria apenas uma designação de classe, mas a definição da sua natureza, uma natureza ígnea. E como as fontes também exploram, talvez até com contornos serpentinos. Essa ligação à serpente é interessante. Leva-nos aonde? A números. Exatamente. Números 21. Os israelitas no deserto, picados por serafim. Que é a mesma raiz de palavra, sarap. É a mesma raiz. E até aí não vê isto como uma coincidência, claro, vê como sendo o mesmo tipo de ser ígneo. Mas aqui a atuar claramente como juízo divino. Sem dúvida, como executores do juízo. E depois é curioso que a cura venha através de uma serpente de bronze, não é? As fontes veem aí uma dualidade. O ser ígneo associado ao juízo, mas também, bem, instrumentalizado para a cura, para a vida, por ordem divina. Mostra a complexidade do símbolo, ou da entidade, neste caso. Pois, e é importante notar a flexibilidade de alguns termos originais. Essa raiz RP Sim. pode significar arder, mas também pode referir-se a uma serpente que queima. Há essa ambiguidade. E as traduções às vezes simplificam. Exato. Podem optar por fogo ou fixar serafim como uma categoria de anjo e perde-se essa dimensão que até quer recuperar, a de um ser ativo, ígneo e com essa possível ligação serpentiforme. E esta ideia do fogo como a ação de seres celestiais, esta teologia de impacto, encontra-na noutros sítios. Sim, aponta vários exemplos. Olha, quando se diz que Deus é fogo consumidor, como em Deuteronômio ou Hebreus, Sim. a interpretação da TI é que essa manifestação de fogo acontece através destes agentes, destes serafins subordinados. Ou seja, não é Deus sendo fogo, mas manifestando-se através deles. Precisamente, a sua presença poderosa manifesta-se através destes seres de fogo. Faz sentido dentro dessa lógica. E aquele salmo, o 104.4, que diz que Deus faz dos seus ministros um fogo abrasador. Esse é visto pela TI como um apoio muito direto. A ideia de que o fogo pode ser, de facto, os próprios seres ministradores. Os agentes em ação. Exato. E depois temos a sarça ardente, em Êxodo 3. O texto diz que o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo. A leitura da TI aqui é radical. Dizem que o fogo não é só o sítio onde o anjo está. O fogo é a manifestação visível do anjo. A substância ígnea seria a forma do ser celestial se tornar perceptível. Seria isso, a forma como ele interage com a nossa realidade. E esta linha de pensamento continua no Novo Testamento. Continua assim.
de forma muito consistente segundo estas fontes. Pensemos no famoso batismo com Espírito Santo e fogo. Anunciado por João Batista em Mateus 3. Exatamente. A leitura mais comum foca o fogo como purificação ou juízo final, a hiena. Sim. Mas a TI interpreta de forma diferente. Vê o fogo aqui como a operação concreta destes seres angélicos ígneos. Como assim? Operação concreta? Executando um selamento ou um juízo específico ligado ao que eles chamam a lei apocalíptica. Lei apocalíptica? Isso parece ser importante para eles. O que querem dizer com isso? É um conceito-chave na TI. Refere-se a um período específico da história bíblica que culmina ali nos tempos de João Batista e Jesus. Ok. Um período em que as intervenções divinas, sobretudo as de juízo ou transformação, se manifestavam principalmente através da ação direta, visível, destes seres de fogo. Era como um regime, um modo de operação divino. Exatamente, um regime onde o fogo angélico era um instrumento primário da ação de Deus na Terra. O batismo de fogo, então, seria uma imersão real nessa energia seráfica ativa. Estou a perceber. E o Pentecostes, em Atos 2, as línguas como de fogo. Seguem a mesma lógica. A TI não as vê só como símbolo do Espírito Santo, Mas como? como manifestações operativas mesmo, onde estes agentes ígneos participam ativamente, talvez a marcar, a energizar os discípulos. Interessante. As fontes até chamam a isso o batismo de YH, uma descida tangível destas entidades sobre aqueles que estavam no livro da vida, selando-os contra o juízo daquela era apocalíptica. É uma visão muito material, quase. E quanto ao destino final? A Giana, o Lago de Fogo. Até aí foca-se muito em Mateus 25:41, onde diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Essa ligação fogo-anjos. É crucial para eles. O Lago de Fogo, nesta perspectiva, não seria um sítio geográfico a arder. Então seria o quê? Seria a esfera de ação contínua destes anjos ígneos, os executores do juízo. Ser lançado lá seria ser entregue à ação deles. Uma ação incessante, consumidora. Essa ideia do Lago de Fogo como a ação de seres e não um lugar é realmente diferente. E as fontes ainda vão mais longe, não é? Ligam isto a figuras do Apocalipse, a personagens históricos. Vão sim. É aqui que a teologia de impacto entra nas interpretações mais, digamos, arrojadas. Sempre dentro daquela moldura da lei apocalíptica. Sim, Propõem que figuras como o dragão e as bestas do Apocalipse não são só símbolos, mas sim. manifestações concretas. Talvez formas degeneradas ou juridicamente constituídas destes mesmos poderes ígneos. Dos serafins. Como assim? Podes dar um exemplo concreto dessa leitura? Claro. Olha, o dragão vermelho de Apocalipse 12. O texto grego fala de Perros Drakon, um dragão cor-de-fogo. A TI identifica esta figura com Herodes o Grande. Com Herodes? A sério? Sim, argumentam que ele agia sobre a influência deste poder ígneo judicial, da lei apocalíptica. A cor vermelha, ígnea, seria o símbolo desse regime ardente. Seria como um saraf que se manifesta de forma corrupta? Algo assim. Um ser ardente usando o poder do fogo para destruir. As fontes até exploram a etimologia de dracon, ligando-a a ver claramente, brilhar, para reforçar essa ideia de uma origem luminosa, ígnea. Fascinante. E as bestas que aparecem a seguir no Apocalipse? Nessa interpretação da TI, representariam a continuação desse poder herodiano. Os filhos de Herodes. Sim. Arquelau, como a besta do mar, o poder político com essa sanção ígnea, e Filipe, como a besta da terra, o poder administrativo, religioso, mas profano, e Antipas, que matou João Batista, seria um braço executor do dragão. Essencialmente manifestações humanas e políticas do mesmo poder ardente da lei apocalíptica. É essa a ideia central da leitura deles. É uma leitura histórica do Apocalipse muito específica. E esta abordagem de encontrar seres ígneos em ação estende-se a outras histórias. Histórias menos óbvias, talvez. Estende-se e de forma surpreendente. Pensemos em Jonas. Jonas e o grande peixe. Exato. O grande peixe, Dagadol em hebraico. A Septuaginta traduz por Ketos Mega. Ok. Até argumenta que Ketos não é só baleia ou grande peixe.
Pode ser um monstro marinho. Uma criatura que, na literatura grega antiga, às vezes é associada a drakon, a dragões, e descrita com características ígneas. Como olhos flamejantes, respiração quente. Dependendo da fonte antiga, sim. E até propõe que Jonas foi engolido por um ser destes, um ser ígneo abissal, uma espécie de fornalha aquática. Uma fornalha aquática, uau. E qual seria a consequência disso para Jonas, nessa visão? A descrição que Jonas faz no capítulo 2, a clamar das entranhas do Sheol, Sim. até interpreta isso literalmente. Jonas teria morrido mesmo, cozido, digamos, pelo calor interno desse ser ígneo. E depois ressuscitado. E depois ressuscitado. Seria um batismo geovásico em fogo, um paralelo direto com a morte e ressurreição de Cristo, como o próprio Jesus sugere em Mateus 12. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites. No ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Exato. Isso muda radicalmente a percepção do milagre de Jonas. É muito forte. E ainda há mais nessa releitura de Jonas. As fontes da TI apontam para o fim do livro Jonas 4.8, onde Jonas é afligido por um vento oriental abrasador, Kadim Harishit. E pelo sol que o ferre. Exato, o verbo hebraico é nakahá, que pode indicar um golpe mortal. O texto diz que Jonas desfaleceu. Vai dita laf. Mas a TI lê de outra forma. Interpreta esse verbo hebraico como expirou, morreu, devido ao calor extremo. Seria uma segunda morte literal de Jonas. Causada novamente por uma força ou entidade ígnea de juízo. Seria essa a lógica da TI. É uma leitura impressionante. E um pouco chocante, devo dizer. Voltando a Isaías 6, como é que a experiência do profeta é vista por esta teologia de impacto? Aquele pavor dele. Aquela reação, ai de mim, estou perdido. O hebraico nidmeti pode significar ser silenciado, perecer. A Septuaginta usa katané nigmai, fui traspassado, ferido profundamente. Sim. A TI interpreta isto não só como medo ou sentimento de pecado, Mas como? como um colapso fisiológico real. O efeito da exposição àquela energia, à radiação ígnea intensa da presença de Yahweh e dos serafins. Quer dizer que nessa leitura Isaías morre ali. Efetivamente, morre naquele momento. E o toque da brasa pelo serafim, qual é o papel então? É visto pela TI como um ato restaurador, deliberado, não só purificação simbólica. Mas uma ação física. Uma transferência controlada de energia divina, ígnea, que opera a ressurreição de Isaías e o reconfigura biologicamente para a missão. Os lábios são tocados, energizados. As fontes até fazem um paralelo com o rosto radiante de Moisés depois de falar com Deus. Ambos teriam sofrido uma alteração física, tangível, pelo contacto com esta substância divina ígnea. Pronto, então resumindo o argumento central que estas fontes da teologia de impacto nos trazem. A ideia é que o fogo bíblico, em muitos sítios-chave, não é só símbolo. Não, é a manifestação literal, corpórea, de seres angélicos de natureza ígnea. Os serafins, as tais serpentes ardentes. Exato, que agem ativamente sob essa lei apocalíptica para executar juízo, para purificar num sentido radical de selamento ou transformação, ou até para operar ressurreição. Precisamente, se tivéssemos de condensar a visão da TI, que está nas fontes, serafins são os ardentes, entidades ativas, ígneas, ligadas a serpentes e dragões. E o fogo? O fogo, neste contexto, é a própria substância viva e inteligente desses seres. O juízo divino é, muitas vezes, a ação direta deles. Exato. O lago de fogo seria o campo de ação punitiva deles. E eventos como o batismo de fogo, o Pentecostes. Seriam intervenções históricas literais desses seres, sob a lei apocalíptica. Sim. E, fundamental para a TI, a cruz de Cristo marca o fim desse regime apocalíptico específico. Inaugurando uma nova fase. Uma nova dispensação, onde o Espírito Santo, ligado à água viva, substitui o fogo judicial como o meio principal da interação divina transformadora. É importante sublinhar, mais uma vez, que estamos a explorar a interpretação específica da teologia de impacto, tal como vem nas fontes.
Claro. É uma visão que, como as próprias fontes reconhecem, diverge muito das leituras metafóricas habituais. Sem dúvida. E eles admitem que nem todo o fogo na Bíblia se encaixa aqui. A diversidade de usos existe. Mas o valor de analisar isto a fundo, mesmo que pareça radical, Está na forma como nos obriga a reler textos familiares com outros olhos, se levarmos a sério esta hipótese, mesmo que só como hipótese. de serafins como agentes ígneos literais. Sim, e do fogo como entidade viva e consciente em certas passagens. Isso muda tudo. A nossa compreensão da interação divino-humano, da natureza dos anjos, do juízo, da purificação. Histórias como as de Jonas ou Isaías tornam-se experiências físicas quase. Viscerais. Exatamente. Intensas de uma forma que a leitura puramente simbólica talvez não capte. Portanto, em suma, o que exploramos hoje foi esta visão, apresentada pelas fontes, que vê os serafins e o fogo bíblico de forma incrivelmente concreta. Como entidades ígneas vivas, com agência própria, a ministrar juízo, a participar ativamente nos eventos, muito para além do simbolismo a que estamos habituados. E isso deixa-nos com uma questão final para pensar, não é? Baseada nesta perspectiva. Pois, deixa. Se considerarmos, nem que seja como exercício de pensamento, esta possibilidade. De o fogo representar seres angélicos reais, conscientes a executar juízo. Sim? Como é que isso altera a nossa ideia de justiça divina? Torna-a mais pessoal? Mais imanente, talvez mais perturbador até. E que outras passagens da Bíblia poderiam ser relidas sob esta ótica? Esta ótica de uma interação tão corporal, tão ígnea entre o céu e a terra. Fica a reflexão. Esperamos que esta análise detalhada das fontes sobre a teologia de impacto e a natureza ígnea dos serafins tenha sido, no mínimo, estimulante e que tenha aberto novas formas de pensar sobre estes temas complexos.